Olá, meu nome é Túlio, eu sou professor de Antigo Testamento na Central de Capacitação Ministerial, CCM, na Central Luxemburgo, em Belo Horizonte, e este é mais um vídeo da série de estudos sobre os profetas bíblicos. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o link com seus amigos, curtir sempre que gostar e deixar seus comentários, sugestões, dúvidas, etc. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o profeta Miqueias. Senhor, em nome de Jesus eu estou aqui orando para que esta mensagem possa alcançar o coração e não somente a mente dos meus ouvintes, para que eles possam ser moldados pelo Teu Espírito Santo, não apenas para se enriquecerem de conhecimento, mas também para moldarem o seu caráter conforme a Tua vontade. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, Miqueias foi contemporâneo de Isaías. Ambos profetizaram no período que vai desde o final do reinado de Uzias, por volta do ano 740 a.C., até o final do reinado de Ezequias, por volta do ano 686 a.C. Estou falando, obviamente, do reino de Judá, as duas tribos do sul. Esta era a ênfase do profeta Miqueias, assim como de Isaías, mas ambos anunciaram juízo também sobre o reino do norte e sobre as nações vizinhas, seja pela inspiração do mesmo Espírito Santo que os guiava, ou por alguma relação entre os dois que nós desconhecemos. Muitos dos trechos de Miqueias têm relação muito profunda com os trechos de Isaías. Antes que você caia, porém, na tentação de considerar Miqueias como uma linha auxiliar de Isaías, saiba que Miqueias é o único profeta citado literalmente e com fonte identificada por outro profeta. Miqueias 3, verso 12, é citado e relatado em Jeremias 26, 18, um século depois, e Jeremias atribui a esta profecia o arrependimento do rei Ezequias, o que levou o Senhor a preservar Judá de ser tragada pelos assírios como o reino do norte havia sido. Além de Jeremias, Isaías, Abacuque, Amós, Zacarias também fazem referências a Miqueias, porém sem citar fonte. Miqueias era do interior e seus escritos valorizavam símbolos interioranos e referências circulares que vão meio que comendo pelas beiradas até chegar no tema principal. Talvez seja por conta dessa caipirice que Miqueias foi o profeta que revelou que o Cristo nasceria na pequenina também cidade interiorana de Belém, em Judá. Seu livro tem 7 capítulos, eu diria que assim como Isaías, pode ser dividida em 2 volumes. No primeiro volume, Deus condena Israel e Judá por seus pecados. Esse volume é composto pelos capítulos 1, 2, 3, 6 e a primeira parte do capítulo 7, fazendo uma pequena exceção que são os versos 12 e 13 do capítulo 2. Esses versos vão para o segundo volume, no qual Deus perdoa e demonstra o seu amor ao enviar um rei para salvar e guiar o seu povo. Este volume seria formado por esses 2 versículos que eu já citei, além dos capítulos 4, 5 e a segunda parte do capítulo 7. Então vem comigo, vamos começar este primeiro volume de Miqueias, exatamente por essa parte que parece meio deslocada, que está lá nos capítulos 6, do verso 1 até o capítulo 7, verso 6. Você precisa ler isso aqui entendendo a seguinte figura. Estamos diante de um tribunal. Nesse tribunal, você, que é o povo de Deus, é o réu. As colinas, os montes e até mesmo os alicerces da terra estão presentes assistindo a este julgamento. O promotor, em nome do próprio Deus, que ao mesmo tempo também é juiz e testemunha, ele vai apresentar agora a sua peça de acusação. Em seguida virá a defesa do réu e, posteriormente, a sentença do juiz. A peça de acusação é a seguinte. Leia aí comigo o verso de número 3. Meu povo, o que fiz contra você? Fui muito exigente? Responda-me. Eu o tirei do Egito e o redimi da terra da escravidão. Enviei Moisés, Arão e Miriam para conduzi-lo. Meu povo, lembre-se do que Balaque, rei de Moabe, pediu, e do que Balaão,
filho de Beor, respondeu: recorde a viagem que você fez, desde Sitim até Gilgal, e reconheça que os atos do Senhor são justos. Nesse trecho, é importante identificar aqui a referência àquele episódio da mula de Balaão, lá em Números, e também a travessia do Rio Jordão, narrada em Josué 3 e 4, pouco antes da tomada de Jericó. Ele continua lá no verso 10, dizendo o seguinte: não há na casa do ímpio o tesouro da impiedade e a medida falsificada que é maldita? Poderia alguém ser puro com balanças desonestas e pesos falsos? Os ricos que vivem entre vocês são violentos. Os pobres, o seu povo é mentiroso e suas línguas falam enganosamente. No verso 16 diz: vocês têm obedecido aos decretos de Onri e a todas as práticas da família de Acabe, e têm seguido as tradições destes, que foram os piores reis da história de Israel. Vai lá para Miqueias 7, verso 2. Eu sei que você já leu isso lá em Romanos 3, em um texto tratando do pecado. Diz assim: os piedosos desapareceram do país. Não há um justo sequer. Todos estão à espreita para derramar sangue. Cada um caça seu irmão com uma armadilha. Com as mãos prontas para fazerem o mal, o governante exige presentes. O juiz aceita suborno. Os poderosos impõem o que querem. Todos tramam em conjunto. Ainda bem que isso não acontece mais nos nossos dias, não é mesmo? O melhor deles é como o espinheiro, e o mais correto é pior que uma cerca de espinhos. Agora reina a confusão entre eles. Não se pode confiar nos vizinhos, nem acreditar nos amigos. Até com aquela que o abraça, é preciso ter cuidado com o que diz. Pois o filho despreza o pai. A filha se rebela contra a mãe. A nora contra a sogra. E os inimigos do homem são seus próprios familiares. Qualquer semelhança com as famílias atuais é mera coincidência, tá bom? Mas em sua defesa, volte aí para o capítulo 6, verso 6. Talvez o pior advogado do mundo foi contratado pelo povo réu nesse processo. Ele vai dizer o seguinte: com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerros de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão? O fruto do meu corpo por causa do pecado que eu cometi? Diante de uma defesa tão vazia, o veredito não poderia ser diferente. Vai para o verso 8. Esse verso talvez seja o texto mais conhecido de Miqueias e diz o seguinte: ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Vai para o verso 13. Por isso, eu mesmo, o Senhor, os farei sofrer e os arruinarei por causa dos seus pecados. Vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos. Continuarão de estômago vazio. Vocês ajuntarão, mas nada preservarão. Porquanto o que guardarem, a espada entregarei. Vocês plantarão, mas não colherão. Espremerão azeitonas, mas não se ungirão com azeite. Espremerão uvas, mas não beberão vinho. Lá no capítulo 7, verso 4 diz: chegou o dia anunciado pelas suas sentinelas, os profetas, o dia do castigo de Deus. Com essa introdução, agora nós vamos para o capítulo 1,
que também faz parte desse primeiro volume, da acusação. No verso 2 ele diz o seguinte: o Senhor soberano está no seu santo templo. O santo templo é uma referência ao céu, onde Deus habita. Ele é o Pai Nosso que está no céu, não é mesmo? E ele está saindo da sua habitação, diz o verso 3. Ele desce e pisa os lugares altos da terra. Lembra da oração que Isaías fez no capítulo 64? Ele disse o seguinte: ah, se rompesses os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti. Desde os tempos antigos, ninguém nunca notou, nenhum ouvido ouviu, nenhum olho viu. Jamais alguém percebeu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Quando o profeta fala desse Deus saindo do seu santo templo e vindo pisar na terra, pisar nos montes, ele está falando, obviamente, da intervenção direta do Deus Altíssimo na história humana. Miqueias 1 continua no versículo 5, explicando o motivo pelo qual Deus está fazendo isso. Tudo por causa da transgressão de Jacó, dos pecados da nação de Israel. Miqueias usa muitas vezes o termo Jacó como um sinônimo, um símbolo para Judá, em contrapartida a Israel, que ele está falando do Reino do Norte. No verso 6 diz: farei de Samaria um monte de entulho em campo aberto, um lugar para plantação de vinhas. A cidade se transformar em uma plantação é sinal de ruína e destruição completa, algo que se cumpriu posteriormente e foi presenciado pelo próprio profeta. Lá no verso 8, você vai perceber que Miqueias fazia esses anúncios descalço e nu. Os estudiosos dizem aqui que a palavra nu não é no sentido literal. Ele usava uma tanguinha, tá bom? Mas no verso 9 ele diz assim: a ferida de Samaria é incurável e chegou até Judá. O flagelo alcançou até mesmo a porta do meu povo, até a Jerusalém. Quando ele fala da porta, ele está falando do lugar onde os contratos eram celebrados, onde as leis eram julgadas. Lembra de Ruth, capítulo 4, um episódio de Boaz? Ali você vê que na porta da cidade aconteciam as relações formais entre as pessoas. E Miqueias está dizendo aqui, então, que o pecado é como um vírus que começou lá na outra nação e chegou a Jerusalém, e chegou à porta, chegou ao lugar das decisões. E é por isso que os israelitas deveriam sair nus e cobertos de vergonha. Essa profecia vai se cumprir posteriormente, lá no exílio, porque era assim que os prisioneiros de guerra eram carregados de um lugar para o outro. No capítulo 2, ainda neste volume da acusação, ele diz assim no verso 1: ai daqueles que planejam a maldade, dos que tramam o mal ainda em suas camas. A sentença vem no verso 3. Estou planejando contra esta gente uma desgraça da qual vocês não poderão livrar-se. Aos que planejam, Deus também planeja. Achou pesado? Então olha o verso 5. Portanto, vocês não estarão na Assembleia do Senhor para a divisão da terra por sorteio. Que raio de divisão e que raio de sorteio é esse? Você pergunta. Números 34, 13 diz que Moisés ordenou aos israelitas o seguinte: distribuam a terra por sorteio, como herança. Ora, é claro que no tempo em que Miqueias profetizou, esse sorteio de Moisés já havia acontecido há muito tempo. Portanto, ele só poderia estar se referindo a um sorteio futuro, a uma distribuição futura, a uma promessa futura de que o povo de Deus herdaria uma terra para sempre. Ou seja,
Eu não consigo ler isto sem pensar nas palavras do Senhor Jesus em João 14:2, quando ele diz: na casa do meu Pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. Será que existe uma desgraça maior do que não poder participar da divisão de moradas eternas? Ainda no capítulo 2, Miqueias muda o foco e começa a atirar nos falsos profetas. Esses falsos profetas, no verso 6, eles dizem o seguinte: não preguem acerca dessas coisas, a desgraça não nos alcançará. É assim que o Espírito do Senhor age? Ele perdeu a paciência? Ora, quando a gente lê a segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 4, verso 3, ele diz o seguinte: sentindo coceiras nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos, pois não suportarão a sã doutrina. Cá para nós. Não é mais agradável escutar um stand-up gospel daqueles pastores que nos fazem rir e acreditar que nós vamos prosperar e que tudo vai dar certo sempre? No capítulo 3, Miqueias fecha esse volume da acusação com uma sentença contra Judá justamente por causa desses falsos profetas. A partir do verso 11, ele diz o seguinte: seus líderes julgam sob suborno, seus sacerdotes ensinam visando lucro, e seus profetas adivinham em troca de prata. E ainda se apoiam no Senhor, dizendo: o Senhor está no meio de nós, nenhuma desgraça nos acontecerá. Por isso, por causa de vocês, Sião será arada como um campo, Jerusalém se tornará um monte de entulho e a colina do templo um matagal. Olha só, é exatamente este o texto que foi citado por Jeremias como sendo a chave que mudou o coração do rei Ezequias e fez com que a nação se voltasse ao Senhor, impedindo que Judá fosse arruinada pelos assírios como havia sido Israel. É neste ponto que entra o segundo volume de Miqueias, mas nós vamos falar sobre isso no próximo vídeo. Portanto, obrigado e até lá.